Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Rodrigo Assunção, passando por aqui para trazer uma palavra de reflexão. Me veio algo aqui na minha mente e poderia deixar de compartilhar com vocês. O título desse vídeo, como você vai olhar aí, eu não sei se eu vou conseguir expor, transmitir o que está dentro do meu coração, mas quem sabe nos próximos vídeos, falando aqui, você vai compreendendo aos poucos o que está no meu coração. Eu vi recentemente alguém falando sobre de ficar em silêncio, o poder de calar a boca, né? E isso me chamou a atenção ao ponto de tentar me fazer compreender que existia uma verdade por trás, realmente meio que uma lógica, né? Dizendo sobre esta palavra e sobre essa questão. Resolvi recentemente, né, desativar o meu Instagram. Desativar temporariamente, né, o meu Instagram, pelo menos de início temporariamente. Por quê? Porque eu percebi que o Instagram ele estava meio que sugando um pouco o meu tempo, né? Você na ânsia de querer fazer publicações, algumas questões, mostrar algumas coisas até da sua vida pessoal, que não é errado, certo? Isso aqui não é crítica, porque a rede social é para mostrar o nosso social mesmo, nosso dia a dia, e por aí vai. E em um certo ponto é até bom quando se sabe usar, quando se sabe utilizar, e é até um meio, né, para que se alcance vidas, para que vidas venham ser alcançadas pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus. Pois bem, quando eu analisei isso, fui olhar, porque existem uns históricos, né, você consegue ver quanto tempo naquela semana você ficou no Instagram e em algumas redes sociais e dá essas opções. E eu vi que foi um tempo muito longo que eu estava vendo stories, né, vendo feed, pesquisando, até coisas mesmo sobre a questão de culto de missões, são coisas relacionadas mesmo à igreja, mas enfim. Na maioria da parte do tempo eu estava vendo coisas que não ia trazer edificação, vídeos, vamos supor, conteúdos que são banais, né? Às vezes o próprio Instagram entrega alguns conteúdos que sem pé nem cabeça, então parei para pensar, né? O pastor ministrou por esses dias a questão, e se bem com a verdade, se a gente ler 2 capítulos por dia, ou 3, 15 minutos de Bíblia por dia, a gente consegue, parece que 1 ano ou 2, não me foge a memória, a gente consegue ler toda a Bíblia. E eu parei para analisar, eu falei assim, olha, eu estou trabalhando muito, né? O trabalho tem consumido muito o meu tempo, e glória a Deus por isso, porque estou trabalhando, né? Tem os cultos que eu tenho que estar indo, também tem os trabalhos da igreja, as questões pessoais dentro de casa, família. E na hora de ler a Bíblia, a gente se sente um pouco meio cansado, né? Ou se diz estar meio cansado. Quer dizer, a gente tem tempo para rede social, a gente tem tempo para tudo nessa vida. Agora, quando é para as coisas de Deus, leitura bíblica, oração, coisas desse tipo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu tenho esse hábito. Mas eu percebi que as redes sociais meio que estavam consumindo boa parte do meu tempo, em que eu poderia estar aproveitando desse tempo para poder estar lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, estudando as Sagradas Escrituras. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, o que acontece a gente vai se edificar, a gente vai conhecer mais de Deus, a gente vai conhecer mais sobre as coisas de Deus. Então é importante, interessante que eu e você, nós devemos estar atentos a essas questões. Por quê? Porque o inimigo ele é sutil, né? O maligno ele é sutil. Ele usa de algumas situações, de algumas questões para poder sugar o nosso tempo e para tirar o nosso tempo precioso, que é de estar buscando a palavra de Deus, buscando a palavra do Senhor, para buscar coisas ou estar vendo coisas que
não vai trazer nenhuma edificação para as nossas vidas, não vai trazer nada para as nossas vidas. Então, além das redes sociais, eu fiz muitas outras coisas. Por exemplo, eu estou evitando mais de conversar com as pessoas. Rapaz, pastor, isso daí é maluquice, porque a gente tem que se relacionar com as pessoas. A gente tem que ter comunhão com os irmãos, a gente tem verdade, mas só que quando a gente reserva um pouco mais por um período, e essa reserva, não é se isolar, preste atenção, irmãos. Você não vai se isolar, mas você tem que prestar atenção no seguinte: tem pessoas, tem amizades que não vai acrescentar em nada, absolutamente nada na sua vida. Então, é interessante que você se reserve também um pouco, para que você busque a Deus, para que você tenha um tempo mais para Deus. E para que você não diga assim: olha, eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado, eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu estou cansado. Peraí, eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado, eu não vou para ler a Bíblia hoje porque eu estou cansado, eu não vou orar um tempo a mais hoje porque eu estou cansado, mas teve tempo suficiente, se entregou, né, o suficiente para o seu trabalho, se entregou o suficiente para as redes sociais e muitas outras coisas, para estar conversando com pessoas que... Então, assim, o que eu estou querendo dizer para você, o que eu estou querendo colocar em questão, é o que a própria Bíblia nos fala. A Bíblia vai nos falar em Eclesiastes, capítulo número 3, que há tempo para todas as coisas. Eu não quero aqui ministrar sobre essa palavra, mas eu quero meio que colocar como fundamento, como base. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Simplesmente eu compreendi que era tempo de se calar. Está sendo para mim pessoalmente, tempo de se calar. Porque há uma conversa, há uma palavra, há um ditado dito pelos mais velhos, né, que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não é verdade? Mas espero que você esteja compreendendo, né, onde eu já vou fazer outros vídeos. Vou estar publicando outros vídeos. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, comente, deixe um comentário, porque vou estar falando um pouco mais sobre essas questões. É muito longo. Mas o poder, né, do silêncio, o poder de se calar, o poder de fechar a boca mesmo, porque tem coisas que não vai trazer edificação para você. Tem coisas que você não vai conseguir resolver o mundo, né? Às vezes a gente, com a nossa ânsia, com o nosso sede, com o nosso desejo de querer resolver algumas situações, a gente acaba meio que gastando energia naquilo, se desgastando por coisas que não havia necessidade, né? Então tem coisas que somente Deus pode resolver. Tem coisas que somente Deus pode fazer. Então, essa é a minha palavra de hoje, esse é o meu vídeo de hoje. Eu sei que aqui eu não concluí ainda a minha linha de raciocínio, mas eu peço que você se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Se você se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas as vezes que eu publicar o vídeo aqui, você vai estar ciente, né, de que um vídeo foi postado, e aí você vai estar acompanhando e vai conseguir entender essa linha de raciocínio. Inclusive, eu vou criar uma pasta aqui no meu canal do YouTube, né, para que vocês possam acompanhar, né, todos esses vídeos e entender essas questões. Espero que você tenha compreendido, né? Soltei esse vídeo meio assim, meio que sem projetar, planejar, anotar. É um vídeo realmente assim, sem planejamento, mas para que eu tenha certeza que de alguma forma, alguma coisa que eu falei aqui vai trazer edificação para a sua vida e vai servir também para você de lição para que você coloque em prática, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça de Deus alcance a sua vida e que o nome de Jesus seja glorificado. Se você quiser também seguir o nosso Instagram, né? Eu vou deixar aqui o link do nosso Instagram, mas como eu falei para vocês, ainda está desativado, mas fique ligado que nos próximos vídeos estarei falando sobre esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Forte abraço.